Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então já vai curtindo, vai dando like e também compartilha, com certeza quando você está compartilhando a palavra de Deus que é ministrada nesse programa, pessoas são abençoadas, pessoas são transformadas. Tem muito testemunho de batismo com o Espírito Santo, cura, libertação, ativação, muito testemunho, graças a Deus, através desse programa. Pastor Luciano Faé, obrigado mais uma vez por estar aqui presente no nosso programa. Glória a Deus, prazer é nosso, a honra é nossa de estar aqui mais uma vez para juntos, né, glorificarmos o nome do Senhor e levarmos essa palavra de avivamento aí por onde esse Podercast chegar. E graças a Deus tem chegado longe, né? Graças a Deus. Para você, irmãos, talvez não conhecem, alguns já daqui do canal vai conhecer, pastor Luciano participou do programa 75, falando do batismo com o Espírito Santo. Muita gente recebeu o batismo com o Espírito Santo. Foi mesmo. E o número 75 e o número 81, que nós vamos até falar um pouco nesse programa aqui. 81 impactou muita gente, eu acho que tem mais... Já está em 15 mil 15 visualizações. mil visualização e Não tem pessoas nem chegando, comentando. Então, se você não assistiu nem o 75, nem o 81, vai na playlist podcast completo. Tem uma playlist aqui que eu coloco todos os podcasts completo. Então vai lá, número 75 e 81. Como foi a repercussão desses dois programas aí? Qual feedback o pessoal passou para o pastor? Vou falar do primeiro, né? Que acredito já tem um, um mês, mais ou menos, Um mês. que foi, Seu mês. que foi lançado, né? E aí, com o foco de batismo com o Espírito Santo, que é algo que eu tenho muito carinho no meu coração. E teve pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, né? Na própria live, no próprio vídeo. Muitas pessoas ativadas e muitas pessoas me procurando também, pastor. Estão para vir pessoalmente, né? Receber uma imposição de mão também. Então, assim, também muitas pessoas foram tanto no meu canal do YouTube, começaram a ver as pregações, as mensagens, começaram a ser edificados por lá. E também no meu Instagram. Então, assim, foi muito abençoador para minha vida, para o meu ministério e principalmente para as pessoas, né? Que é onde exatamente eu vi muitos comentários assim. Talvez você tá ouvindo aí também, passa por isso, né? Muitas pessoas falaram assim, Pastor Luciano, eu me vi em você. Eu tenho as mesmas dores, eu tenho as mesmas dificuldades, eu preciso conversar com o senhor, né? Sabe aquela coisa que eu preciso conversar com alguém que sente o que eu sinto, que passou as dificuldades que eu passei. Então, muitas pessoas, né? Inclusive, assim, teve o outro Podercast, né? Que foi da ministração com os anjos, mas ainda tem muita gente me chamando para falar do batismo. Tem pessoas que querem vir de longe, pastor Alisson. Tem pessoas. Teve uma pessoa que me chamou esses dias. A filha não é batizada com o Espírito Santo, sua mãe que é. E o pai não é. Sabe quanto tempo esse pai está esperando para ser batizado com o Espírito Santo e encontrou esperança nesse Podercast? Quanto? 40 anos. 40 anos, meu Deus. 40 anos. E eles já estão marcados para vir para São Paulo daqui. Acho que é umas 10 horas de viagem. Estão na ponta de Minas Gerais, lá para cima. E falou pra mim assim, olha, eu tinha uma promessa de vir pra São Paulo, eu não sabia que seria isso. E eu falei, pode vir, vem na fé, que o Senhor vai batizar com o Espírito Santo. Mas até aproveitando esse gancho, lá no próprio programa lá, que se você for lá no número 75, você vai ver os comentários, tem muita gente que fala, tô 15, eu tô 21 anos, não sei se você viu isso. Sim. Tem muita gente que falou, tô não sei quantos anos. E eu falo assim, mas você não assistiu o programa? O programa já destrava a O mente. próprio programa já Mas só que tem uns que ainda tem uma dificuldade mesmo assim. Exatamente. É que tem níveis, né, pastor? Por exemplo, o nível de bloqueio, o nível de frustração, né? Que gerou no coração de uma pessoa que tá 40 anos esperando, é muita coisa, né? E aí, às vezes, tem pessoas, que nem a palavra diz, né? Tem pessoas que é só o falar, né? Só por uma palavra ela já tem fé para receber. E tem pessoas que precisam, às vezes, de um toque, né? Não pela ministração, porque a ministração, se acontecer para um, deveria acontecer para todos, né? Mas
no final da história, quando a gente compreende o que está acontecendo, e é isso que a gente tenta passar para quem tem dificuldade de ser batizado com o Espírito Santo, é que não é porque Deus não quis te batizar, é porque você é fechado. É porque aconteceu coisas na sua vida, infelizmente, caminhos que foram trilhados que te fecharam mais. Então, as pessoas, alguns continuam recebendo e outros não. Então, às vezes, o nível de entrega precisa ser maior para aquela pessoa. Tem pessoas, às vezes, o senhor é ministro de cura, a gente está ministrando cura e às vezes a gente ministra em massa, assim, né? Num culto para muita gente. E aí, algumas pessoas já são curadas só pela declaração, sem tocar. Mas outras precisam tocar. Aí a gente toca e a pessoa é curada. Então, depende do nível de fé da pessoa. E a gente entende isso. É muito difícil para quem já foi frustrado muitos anos, né? Aquela pessoa que já foi na frente do altar muitas vezes. Subiu um monte. Aí ela volta de novo para trás pensando assim, não recebi de novo. É mais uma parede no coração dela. Precisa ser quebrado. Então, assim, a gente continua instruindo, né? Aí a pessoa ouve o Podercast, ela recebe toda a instrução, mas algumas pessoas ainda têm essa dificuldade. Tem até uma passagem, né, que em Atos, né, que fala, duas passagens, em Atos 3, que fala que o João olhou, né, e viu o paralítico, e aí disse para ele, levanta e anda, né, e aí ele não levantou e não andou, teve que pegar na mão dele e colocar ele de pé. Já Paulo, um pouquinho mais para frente, olhou para outro, que também tinha o mesmo problema, falou assim, vendo que ele tinha fé, olhou para ele e disse, levanta e anda. Então, o que mudou ali? Era o poder de Deus que mudou? Não, não era. Era o ministro ali que mudou? Não, era o nível de fé de cada um. Então, um precisou pegar na mão dele e levantar, e o outro precisou só de uma palavra. Então, vai ter pessoas que estão ouvindo a gente, é o seu nível de fé. Pode ser que hoje você receba já. Pode ser que hoje, através de você permitir que essa palavra, que os testemunhos comecem a quebrar as suas barreiras e você mesmo já receba daí. E vai ter algumas pessoas que, por ela mesma, ela não consegue acreditar que pode acontecer por um vídeo. Aí depende do seu nível de fé. Mas eu quero crer que se você está assistindo esse vídeo, você está acreditando e o Senhor já está trabalhando no teu coração e vai te tocar de maneira diferente nesse Podercast. Recebe aí, em nome de Jesus. Recebe aí. É igual alguém fala assim, pastor, você faz a oração por transferência? Eu falo, faço. Então vamos fazer a videochamada? Não, vou fazer em áudio. Não, mas é melhor o videochamada que eu tô te vendo. E eu fico pensando, áudio é a mesma coisa. É questão da fé, né? A De fé da receber. pessoa. Você Mas vê ele também. acha que pensando ver, acho que vai ser mais forte ele vendo a imagem. Exatamente. Que ele vai estar mais. Então, você vê como que muda, né, a posição da pessoa, a mentalidade dela, né? Aí já muda. Não mudou o poder. É o mesmo pastor Ariston, é o mesmo ministro, são as mesmas palavras e a mesma oração. Mas como ela vê, né? Ela forte. pensa. Eu, graças a Deus, conheci o pastor Luciano, né? Deus preparou a conexão lá no evento Ninho das Águias, um evento profético com o apóstolo Ricardo Costa, um amigo nosso, que já Sim. participou do nosso podcast. Aqui tem uns 5 ou 6, ele participou bastante. Nós também teve até um período que nós gravava lá no estúdio dele, lá em Guarulhos. E aí Deus preparou, né? Você vê um homem de Deus, o pastor Luciano estava lá na equipe. Como foi essa conexão, esse trabalho? Está sendo destravar? Qual é a experiência que você tem? Tem um ano na equipe? Eu conheço o apóstolo Ricardo há pouco mais de um ano e tem sido uma bênção para mim, né? Tô debaixo da cobertura dele e é um grande homem de Deus. Considero ele como meu pai na fé, também tem me ajudado bastante e é preciso honrá-lo, né? Preciso honrá-lo e vim de algumas escolas antes, mas encontrei e tenho encontrado nele um grande homem de Deus, no qual tem nos ajudado a aprender mais e nos mover mais em todos os sentidos. Então, dá honra a quem tem honra, né? Então, o apóstolo Ricardo aí, a gente se conheceu lá no Ninho das Águias. Eu já acompanhava o Podercast, né? Aqui, antes. Mas aí, quando te vi lá, eu falei, deixa eu apertar a mão do homem. E aí foi uma bênção e as coisas começaram a acontecer. Mas que o Senhor abençoe, né? O apóstolo Ricardo e toda a equipe, né? Do apóstolo Ricardo.
que tem sido uma bênção não só para mim, mas para o Brasil inteiro, até para o mundo, né? Então, tem sido uma bênção. E outras pessoas que eu preciso honrar também, é a igreja na qual nós somos aliançados, né? Onde a minha família está, onde muitos dos milagres que nós vivemos foi lá, que é na igreja do Jardim da Glória. É bom até você falar o endereço, que um monte de gente fala, onde é a igreja do pastor Luciano? Eu falei, eu não sei onde é. Isso. Eu vou pedir até para minha equipe colocar aí nos comentários o endereço certinho da rua para eu não falhar, porque é um nome japonês lá. E aí a gente escreve alguma palavra errada, mas a gente vai escrever nos comentários aqui o endereço certinho, mas é na zona leste de São Paulo, é a nossa igreja, e do pastor Joel e da missionária Cláudia. São pessoas muito de Deus, nós temos uma aliança lá. O Senhor está levantando uma equipe de avivalistas lá, uns jovens cheios do Espírito Santo, que tem nos ajudado muito nessas ministrações também, que não dá para fazer sozinho, né, pastor? Verdade. Tem coisas que, às vezes, as batalhas são muito grandes e nós precisamos de ajuda. Além dessas pessoas, o Senhor tem levantado também intercessores, né? Homens e mulheres de Deus que intercedem pela minha vida. Quando a gente vai ministrar, quando a gente está aqui, né? Quando a gente vai passar por uma batalha grande. Então, a gente precisa honrar essas pessoas. A palavra do Senhor diz, né? Dê honra a quem tem honra. Então, são pessoas que têm somado muito na minha vida. E eu não chegaria onde estou, né? Ninguém chegaria onde está. Ninguém chega sozinho, né? Tem uma palavra, uma frase que diz assim: o único que poderia andar sozinho andou com 12. Se nem o Senhor, né, andou sozinho, quem somos nós? Então não ande sozinho. Tenha pessoas de Deus do seu lado. Tenha pessoas que você sabe que são homens e mulheres de Deus de verdade. E são pessoas que têm apoiado o meu ministério, e eu não viveria o que eu estou vivendo se não fossem por essas pessoas abençoadas que estão comigo. Eu não posso falar nome de todos aqui, né? Porque senão o podcast vai ser só a lista dos nomes, né? Aí as pessoas não vão assistir até o final. Mas o Senhor tem levantado pessoas muito especiais, inclusive até no Podercast. Tem gente que já começa a orar e recebeu ali, ela já começa a orar por mim, já começa a profetizar sobre a minha vida. Fala, eu vi no Senhor um homem de Deus, quero aqui declarar sobre a tua vida, tal, tal, tal. Você vê que como é o reino, né, pastor? Verdade. Muito bonito. Verdade. É isso. Tem no meio pentecostal, e eu sempre falava isso, é um erro, porque era ensinado há 30 anos atrás, quando eu recebi o batismo, quando eu me converti. Não, o batismo com o Espírito Santo, aí você busca o batismo, busca, aí recebe, aí acabou. Acabou, não tem mais nada, você já recebeu tudo que tinha que receber. E aí, eles não descobriram o pentecostal, que é o batismo ao começo, que as línguas é algo que faz diferença. Nós fazemos muitas lives aqui no canal, e também tem alguns podcasts aqui, um podcast só sobre oração em línguas. Você buscou por 21 anos, que conta lá no podcast número 75, e recebeu. Mas você parou por aí ou você descobriu que essas línguas é uma ferramenta, é uma chave poderosa? Que pergunta extraordinária e muito pertinente, porque é o que a gente vive todos os dias, né? É o que a gente vive todos os dias, é uma preocupação. Ontem mesmo, estava ministrando na igreja e foi uma família de músicos, sabe aquela família tradicional que está anos e anos e anos na igreja. E ali a pessoa pediu oração, tal, fui orar. Eu falei, não é possível que uma moça dessa, tanto que você já percebe aquelas pessoas que são muito tempo na igreja, não foi batizada com o Espírito Santo ainda. E não tinha sido batizado. E ontem, estou falando do que eu vivo todo dia. E ontem ela foi batizada com o Espírito Santo, foi muito linda, a família inteira chorando, né? O esposo dela, assim, feliz demais, agradecendo demais por ter vivido isso. Só que aí fica. E depois, né? E o Senhor me deu, né, vou usar a palavra de Deus, né, porque pra gente sempre ter referência. Em Atos, no capítulo 2, na palavra conhecidíssima do Pentecostes, diz que e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Essa expressão, todos foram cheios do Espírito Santo, dá a entender que foi naquele momento, na primeira vez. Mas quando você continua lendo o livro de Atos, você vai vendo que por várias vezes essa expressão é dita de novo para quem já era batizado com o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo de novo? Mas eles já não eram batizados?
Então parece que a pessoa assim, eu só vou buscar ser cheio do Espírito Santo quando o meu batismo e depois acabou. Quando chega no capítulo 4 de Atos, Pedro e os discípulos estão orando por causa da perseguição. E fala que o poder de Deus foi tão extraordinário naquele momento que o prédio tremeu, o chão tremeu, tremeu todo o lugar e todos foram cheios do Espírito Santo de novo. Ou seja, é possível, mesmo você que já é batizado, não apenas é possível, mas é o que Deus tem para nós, que nós sejamos cheios do Espírito Santo o tempo todo. E nós que estamos vivendo este tempo maravilhoso de avivamento, temos vivido isso, culto após culto, ministração após ministração, cura após cura, libertação após libertação, batismos acontecendo, e nós que já somos batizados, somos cheios de novo. Sabe por quê? Porque eu gosto dessa palavra, o Senhor é fonte transbordante. Aleluia. Deus é fonte transbordante, então o tempo todo tem coisa nova. O tempo todo é como um rio de água viva. O tempo todo, quando você vai na fonte de novo, não é um lago. Sabe que tem aquela água parada? Eu vou lá e é a mesma água, eu vou lá e é a mesma água. Não. É um rios de águas vivas. Toda vez que você vai beber lá de novo, tem uma água fresca, tem uma água nova. Amanhã você vai de novo buscar na fonte, é outra água, uma nova água, uma nova experiência, um novo frescor do Espírito Santo sobre nós. Então, é isso que Deus tem para nós. Então, você que é batizado, pode ser cheio de novo e busque ser cheio de novo. E isso eu ministrei sobre a moça ontem. Falei, filha, Deus te deu uma arma nova sobre a tua vida. Nunca mais deixe de orar em línguas. Porque isso é um presente de Deus para nós. E esse é o desbloqueio entre as pessoas que não têm esse conhecimento. Em que achar, fui cheio do Espírito Santo, batizado do Espírito Santo, aquela vez eu senti Deus e agora... Quando tiver um louvor tocando na igreja e eu senti aquele arrepio, né? Mas o problema é esse, pastor, porque eles acham, principalmente meio pentecostal, se orar de propósito, vamos dizer, eu vou chegar aqui e vou orar em língua sem sentir nada, sem sentir unção, ele acha que é orar na carne. Não sei se você prega muito nas igrejas pentecostal, eles não entendem isso, que pode orar na hora que quiser. Pode orar na hora que quiser em línguas? Com certeza, pode orar na hora que quiser. O que é interessante das línguas sim. Por exemplo, se você as pessoas que têm esse princípio, mas parece que eu estou orando na carne. Eu pergunto para você, todas as vezes que você vai... Esquece as línguas. Todas as vezes que você vai orar, você acha que não tem hora que você para que você tá na carne também? Que você vai fazer uma oração normal. Você tá meio dormindo, meio sem vontade, meio desanimado, mas você vai orar, não vai? Você não tá precisando? E você vai orar. Agora, o que é a questão da carne ali? Parece que eu tô orando na carne, meu irmão. Você dá o comando inicial de querer orar em línguas. Mas a inspiração que vem é do Espírito Santo. Então, você dá o passo na carne. Você dá o passo de fé. E o reino espiritual é assim. Por exemplo, vamos trazer uma passagem bíblica, né? Quando você fala dessa questão, como que não tem sentido esse negócio de orar na carne e parar de orar em línguas porque acha que está orando na carne. Tudo que é feito no reino dos céus, você dá o primeiro passo no físico, no material, na carne, e o Senhor traz o sobrenatural. É assim que funciona. Alguém vem pedir uma oração por cura. Tem hora que vem umas coisas pra gente, vem umas enfermidades das pessoas que você fala, meu Deus, você tá na carne, você sente medo. Você fala, meu Deus, como que vai acontecer isso? Você vai ali pela fé na carne, fisicamente. E aí desata o sobrenatural. Vamos trazer uma passagem bíblica. O povo de Israel chega diante do mar. Acabou de acontecer o livramento, a libertação deles, acabou de acontecer. Quando eles chegam diante do mar, Faraó tá vindo atrás, eles falam, e aí agora, Senhor? Eu não tenho que fazer mais nada agora, eles vão pegar a gente, estão chegando. Os inimigos estão se aproximando. E aí Moisés ora ao Senhor, e aí fala, Senhor, vou morrer aqui? O Senhor tirou nós para morrer aqui? E aí o Senhor fala assim, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Marchar no mundo físico e material é carne ou não é? É carne. Eu não estou marchando no espírito, eu preciso pegar meu pezinho e botar na água. Ele fala, pega o teu cajado e coloca. Então ele vai no mundo físico, pisa no material. Ele dá o passo de fé. Quando ele dá o passo de fé, irmãos, enquanto Moisés não se moveu, o mar não se abriu.
Enquanto Moisés não deu o passo, o sobrenatural não desatou. Quando ele ouviu que Deus falou, não é hora, mas vocês já oraram. Eu já dei a libertação. Agora você pega a sua perninha, pisa no mar, pega o seu cajado e toca. Quando ele faz isso, o mar... Puff. Ou seja, o natural desata o sobrenatural quando eu obedeço a palavra de Deus. Então, se o Senhor falou em Efésios 6, diz de toda a armadura de Deus, e no final diz assim, orando em espírito em todo o tempo. Ou seja, eu decido orar em espírito. Então eu vou no natural e piso no espírito, decido orar em línguas. Quando eu decido orar em línguas, o Espírito Santo me dá a inspiração das línguas, e as palavras que vêm são palavras sobrenaturais. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Tô sentindo o Senhor aqui já, aleluia. Algo que você até mandou, nós conversando sobre podcast, eu achei muito interessante você falando do voto é o segredo da oração em línguas. Como é isso? O que aconteceu, né? Como eu fiz um voto com o Senhor, né? Eu não conhecia, né? Toda essa questão da própria oração em línguas ser algo tão importante, até porque eu não era batizado, então eu não orava. Eu queria, desejava, mas eu não sabia, eu ainda estava na busca por ser batizado. Então, eu não estava na busca de como me mover nisso ainda. Então, eu fiz um voto com o Senhor. Falei, Senhor, pode ser que grava isso no teu coração. Pode ser que isso funcione para você. Funciona comigo. Entenda bem, nós não estamos fazendo doutrinas aqui. Tem gente que fala que, não, porque isso daí não está na Bíblia. Irmão, nós não estamos fazendo doutrina, nós estamos falando da nossa vida, das nossas experiências. Se serviu para você, você pega. Né? Tem uma pastora, e eu sou uma pessoa assim, pastor Alisson, que eu honro muitas pessoas. Eu tenho gratidão por todos os lugares que eu aprendi. E tem uma pastora que ensinou pra gente uma coisa muito simples, que é assim, ande sempre com 2 bolsos, pastora Luciana, ande sempre com 2 bolsos. Tenha um bolso bom e um bolso furado. Tudo que for bom e que te edificar e que você achar que é bênção de Deus pra tua vida, tu pega e põe no bolso bom. E o que não prestar, não fica falando mal, não fica perseguindo, não fica destruindo, destronando as pessoas. Pegue apenas e jogue no bolso furado. E quando você caminhar, aquilo vai ser perdido e deixa pra lá. E você esqueceu. E assim você vai separando só coisas boas. Então, se isso foi bênção pra você, use. Se não for, joga no bolso furado, esquece, segue sua vida. Então, o que serviu pra mim? Enquanto eu estava na busca do batismo, pastor Alisson, eu falei, Senhor, se o Senhor me batizar com o Espírito Santo, eu vou orar 1 ano em línguas todos os dias. E eu nunca tinha visto alguém que fazia aquilo, eu não entendia disso. Mas um tempo? 1 hora, meia hora? Não, eu só falei pro Senhor, eu não estipulei tempo. Mas como eu nem via que as pessoas faziam isso, eu não conhecia esse evangelho sobrenatural de poder, né? Então eu não sabia que as pessoas faziam isso, eu não conhecia esse mundo, né, do que nós estamos vivendo hoje, que é a realidade dos ministros do Podercast. Eu não conhecia essas pessoas. Eu conhecia o tradicional, eu vim de uma escola tradicional em que eu não via as pessoas orarem em línguas. Eu via, quando a gente se reunia para orar, todo mundo tinha a sua oração em português, sua lista de oração, e acabou. Eu não via isso. Eu via, às vezes, num culto pentecostal, numa vigília, às vezes o pessoal falando em línguas, mas eu não tinha esse padrão. Então isso veio para o meu coração. Um voto, falei, Senhor, se o Senhor me der, eu vou valorizar tanto isso. Isso será tão importante para mim, que eu faço um voto contigo, que eu vou orar todos os dias. Não importa se eu chegar de madrugada, não importa se eu estiver cansado, não importa se eu estiver com fome. Todos os dias eu orarei em línguas. E eu não tinha esse negócio, se era carne, se não era carne, nem sabia. Eu estava pedindo pro Senhor que eu ia fazer isso. E então eu fiz esse voto. E aí, mal sabia eu, né? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, mal sabia eu o quanto que eu teria de benefício, o quanto o ministério seria abençoado, o quanto o ministério que o Senhor me deu seria edificado por essa postura. E eu achava que era de mim, mas eu fui inspirado pelo Espírito Santo mesmo para tomar esse voto. E eu fui e eu executei isso. Fiquei os 365 dias orando em línguas, sem saber o quanto que isso era importante. E aí, com consequência disso, muitas novas coisas começaram a acontecer e serem destravadas no meu ministério, sem eu entender direito, e fui me descobrindo com o próprio Espírito Santo depois desse voto.
É forte isso, hein? Então faz o compromisso aí, faz um voto aí, fala, eu vou orar em língua. Não, o desafio aqui do canal que eu faço nas lives é pessoa no mínimo, aqueles que já oram em línguas, né? 1 hora por dia. Fala, no Sim. mínimo, ore 1 hora por dia em línguas. A oração em línguas também ativa o ministério dos anjos? A oração em línguas ativa muitas coisas. A oração em línguas, podemos dizer que sim. Podemos dizer que sim. É o que aconteceu na minha vida. Eu acabei, como que eu posso dizer aqui nesse momento? Descobrindo os benefícios da oração em línguas conforme eu ia orando mesmo. E aí depois que a gente começou a conhecer algumas coisas dos mentores e tal, e aí fomos nos aprofundando mais. E hoje sim, eu não sabia que, por exemplo, essa chave que o senhor entregou, eu não conhecia essa chave que vocês estão recebendo aqui, né? Que hoje a gente tem esse caminho que é o mínimo, né? Para você como ministro do Senhor, né? Um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso é o mínimo de você fazer 1 hora de oração em línguas. E eu fazia isso sem conhecer. E quando a gente começou a orar, começou a acontecer coisas e eu não sabia que era, mas eram visitações angelicais que está. Hoje eu tenho certeza disso, pelo que eu tenho vivido, as experiências que eu tenho hoje, eram visitações angelicais enquanto eu estava nesse processo de oração em línguas e eu não sabia o que que era. E eu comecei a ter muitas sensações, né, muitas sentindo o poder de algumas formas, sentindo toques no meu corpo, sentindo eletricidade, sentindo formigamento, sentindo pontadas, sentindo tremor, sentindo poder, sentindo calor, sentindo frio, e eu não sabia o que que era. E é até interessante, eu tenho uma história interessante com o Benny Hinn nessa história aí. Eu não sabia. Eu tava em oração ali, pastor, nesse tempo de oração em línguas, que eu tava cumprindo o meu voto, e às vezes eu acabava orando mesmo, bastante tempo, né? E aí eu comecei a sentir muito formigamento nas minhas mãos, uma ativação das minhas mãos, né? E eu não sabia o que que era aquilo, mas era muito forte. Chegava a doer. Doía. As mãos doíam. Eu falava, ai, não tô aguentando. Tão forte que tava a ativação. E eu ali em oração. E eu saía, como eu não conhecia as pessoas, eu não conhecia, né, esse mover, eu não conhecia os generais de Deus que a gente conhece hoje, essas pessoas que vêm no Podercast, eu não conhecia ninguém. Então eu não sabia onde procurar isso. Então tudo que eu tinha. E assim, irmãos, eu tenho 23 anos de convertido. Então, assim, são 19 anos e eu não conhecia ninguém que poderia me explicar. Eu comecei a procurar na internet e não achava nada. Ah, por que formigamento nas mãos, eletricidade nas mãos, choque? Eu colocava alguma coisa assim, mão doendo, sabe? Tentar achar o que que era e eu não encontrava. Aí, minha esposa é prova. Parei de procurar, não encontrei nada e eu tava assistindo um vídeo. Aí depois passou um tempo, fui assistir um vídeo do Benny Hinn. E o Benny Hinn, uma pregação, não tinha tema, um tema de pregação, comunhão com o Espírito Santo, intimidade com o Espírito Santo, alguma coisa assim. E aí, no meio da mensagem dele, ele pegou e falou assim: olha, quando foi começar o meu ministério, no início do meu ministério, quando eu estava sendo despertado para o ministério, eu comecei a ter uma experiência. Eu comecei a sentir eletricidade, formigamento nas mãos. E a partir do momento que isso começou a acontecer, o meu ministério começou a romper. Aí eu falei, meu Deus, Deus está me respondendo através de um vídeo. Então Deus pode estar respondendo você através desse Podercast. O Senhor pode estar trazendo como muito esclarecimento, muito conhecimento, abrindo a sua visão para você se mover mais em oração, em jejum, em oração em línguas, em busca, em intimidade e destravando coisas. Quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é de Deus o negócio, agora vamos embora, vamos continuar buscando, porque nós estamos no caminho certo. Eita glória. E para você ficar curioso, no Podercast 81, que foi a segunda participação do pastor Luciano, ele fala do Ministério de Anjos, e nós vamos falar também mais um pouco aqui, mas foi falado lá no 81 que uma mulher voou, levitou na igreja. É verdade. Eu estou falando isso para quem não assistiu, para ficar curioso. Vai lá no 81 e assistir. E você que não deu like ainda, deu like. E se você tem pergunta, deixa aí a pergunta. Todo o podcast que o 75, 81, o próprio pastor Luciano estava respondendo algumas pessoas lá. Isso. Então ele pode responder, ou nós
podemos fazer outro programa, se Deus quiser, mas coloca aí uma pergunta. E algo interessante que eu já vi várias ministrações e algo que você falou que pode acontecer é o anjo ministrar a cura da alma. É Sim, possível? sim, sim. E como acontece isso? Vamos lá. Tem coisas, pastor Ariston, que o próprio Espírito Santo está me ensinando, né? Até de quando eu vim do Podercast pra cá, eu tive essa experiência, né? Eu fui ministrar numa igreja muito simples e quando terminou, eu não sabia disso, porque eu nunca tinha visto. Então, assim, imagina você, uma pessoa, cura da alma, ministração de cura da alma através dos anjos cirurgiões. Falei, meu Deus, eu não sabia que existia isso. Como que aconteceu? Vou explicar para vocês. A gente ministrou, terminou o culto, as pessoas vieram pedir oração, tal, aí oramos por muitas pessoas curadas ali do físico, né? E aí chegou uma moça, uma, uma, uma jovem mãe, uma criancinha, e ela veio assim, cabisbaixo. Eu falei, o que que a senhora tem, irmã? Aí ela falou assim, eu queria que o Senhor curasse a minha alma. Aí, amém, comecei a ministrar, eu já ministrei muitas pessoas com cura da alma. E não foi uma coisa assim, irmão, você tá querendo fazer tudo com anjos e tal. Não foi uma coisa que eu pedi. Eu comecei a orar por ela normalmente. E olha que coisa louca. Enquanto eu estou orando por ela normalmente, pastor, começou. Aí tinha a minha equipe tava do lado, as pessoas que ministram comigo, que me ajudam, os intercessores. E é tudo profeta, tudo aberto também, que tem visão, que tem os sentidos abertos, né? O fato aberto. E aí, quando eu comecei a orar por ela, pastor Ariston, o pastor dela estava do lado, a pastora estava do lado, tinha um monte de gente em volta. Sabe o que começou a acontecer? A irmã começou aquele processo de cura da alma, ela começou a sentir, chorar muito, gritar muito, e aí começou a subir um cheiro de hospital diante do Senhor. Eu tenho as pessoas que provam, e eu vou até pedir para quem estava comigo colocar nos comentários. Mas todos sentiram. Todos sentiram, o pastor dela sentiu, a pastora sentiu. Não é, pastor, não é apenas espiritual. O cheiro vira físico. É um cheiro que quem estiver do lado ali sente. E começou a subir um cheiro de hospital, começou a subir aquele cheiro de sala de cirurgia. E aí a gente começou, aí ficou todo, meu Deus, e muito forte. Não era uma coisa, eu acho que vou ficar. Não, impregnou o púlpito, o altar da igreja, ela subiu no altar para receber essa oração. Impregnou, eu falei, pastor, o senhor tá sentindo? Ele, tô sentindo. E aí começou aquele processo tal, e aí ela foi realmente curada da alma pelos anjos do Senhor, ela sentiu todo o processo, ela também sentiu o cheiro, ela também se viu num ambiente hospitalar espiritual. Ela teve a visão? Ela se via, as pessoas viam e ela se via ali também no ambiente. E aí tem várias experiências, eu vou contar algumas aqui, né, de algumas pessoas que teve algum tipo de experiência diferente nessa questão que está sendo nova para nós, que eu nunca tinha ouvido falar isso, né? E eu sei que isso é polêmico, eu sei que isso é difícil e amém, né? A gente sabe que o Senhor nos chamou para ser confrontados mesmo e os ombros já estão largos para isso. E eu não estou dizendo que isso é uma doutrina, eu estou dizendo de uma experiência. Coloque no seu bolso bom se servir para você. Se não servir, coloque no ruim. E não fique perseguindo, não fique, né, desprezando, porque experiências são experiências. Você não pode contrapor uma experiência minha. Né? Eu vivi, pronto. E aonde nós estávamos? Nós estávamos buscando o Senhor, nós estávamos jejuando, nós estamos buscando o Senhor como nunca buscamos, nós estamos mergulhando na palavra como nunca mergulhamos, nós estávamos num tempo com Deus, cheio de pessoas de Deus do lado, próprio pastor da igreja. Então assim, talvez seja do diabo. Então tá bom, irmão. Se você achar que é o diabo fazendo, o que nós podemos fazer, né? O diabo vai fazer uma coisa no meio de tanto povo de Deus, amém, é sua cabeça. Então a gente sabe quem nós somos, né? E aí é que nem o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, eu sei com quem eu tenho andado, eu sei o quanto nós temos buscado, o quanto nós temos renunciado. E aí, tem até um corte podcast que o senhor falou, né? Que o senhor colocou esses dias e aí é bom repetir aqui até para quem não viu, que é assim, irmãos,
Por que que tem tantas manifestações sobrenaturais do lado do maligno e que as pessoas acreditam? Ah, se o diabo coloca enfermidade, você acredita que o diabo coloca enfermidade? Não acredita? Quando fazem uma obra de feitiço contra alguém, você acredita. Mas aí as pessoas não acreditam que Deus cura. Ah, muitas pessoas acreditam. Tem um monte de gente que posta lá e ninguém duvida que um feiticeiro lá da África fez alguém voar. Ninguém duvida, né? Mas quando você fala que aconteceu numa igreja, Deus não pode fazer. Quer dizer que Deus não pode fazer, irmão. Você não lembra da passagem lá de Moisés, da serpente? Deus fez o cajado vai virar serpente. O diabo imitava. O poder é de Deus, quem imita é o diabo. Aí o próprio povo de Deus, acha que não pode ser de Deus porque aquilo era do diabo. Não, é o contrário. O poder sempre foi de Deus. O sobrenatural maior sempre foi de Deus e sempre será. O maior poder é de Deus. O diabo que copia. Só que qual que é a diferença? É que, infelizmente, os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes, mais inteligentes e entregam mais do que os filhos da luz. Infelizmente. E aí eles entregam as pessoas que já foram do outro lado, né? Quem já foi do outro lado, sabe o quanto que o reino das trevas é organizado. Sabe que a pessoa vai fazer um feitiço, tem que ter os ingredientes certos, tem que ter o horário certo, tem que ter a roupa certa, tem que ter o tempo de consagração certo. Mas o povo de Deus não. O povo de Deus fala, não, Deus vai querer meus 5 minutos de oração, ele vai aceitar e quer que Deus faça o sobrenatural com pouca entrega. E aí os filhos das trevas entregam mais que os filhos da luz. E essa que é a grande questão. Aí quando você vem para o Podercast Pastor Alisson e começa a acompanhar os homens de Deus e começa a entregar o que você nunca entregou, começa a jejuar como você nunca jejuou, começa a orar em línguas como você nunca orou em línguas, começa a querer buscar de Deus viver o que você nunca viveu. Fala, eu não vivi, mas eu acredito que Deus pode fazer um negócio desse. E aí o que está acontecendo? A gente está vivendo porque a gente está acreditando. E aí tem sido isso que a gente está vivendo, pastor Alisson. Então, assim, aconteceu dessa forma e foi um aprendizado para mim. E naquele dia eu aprendi. Não porque alguém me falou e não porque a teologia disse ou deixou de dizer, mas porque eu fui orar por uma pessoa que foi pedir oração. Eu preguei uma palavra bíblica e ali, enquanto eu estava orando e pedi para o Senhor curar a alma dela, eu vi que começou uma ministração com anjos. E aí ela foi ali restaurada. E depois eu fui perguntar para ela, o que você sentiu? Eu senti a tristeza saindo de mim, eu senti o peso saindo de mim, eu estou respirando melhor. A pessoa foi liberta ali nos sentimentos dela, através de uma ministração com anjos, e que eu nem pedi para que aquilo acontecesse. Mas as próprias pessoas que estavam em volta começaram a sentir aquele cheiro de sala de cirurgia, sabe? Aquele cheiro de hospital. Acho que é éter, né? Aquele cheiro peculiar, né, daquele ambiente. E aí fica muito forte. E aí comecei a reparar que em outras ministrações começaram a acontecer. Eu vou contar algumas aqui para vocês. Fica até o final aí. Comentem, compartilhem, mande para pessoas que desejam viver um nível de sobrenatural diferente do comum. Comentem aí, façam perguntas, a gente vai responder também na medida do possível que a gente pode, vai respondendo vocês. Ajudem o pastor Alisson, ajude o nosso ministério. E é legal também falar da repercussão, né, pastor Alisson? Que aconteceu, né, segundo que pessoalmente falou de anjo. Isso. O pessoal falou, maravilha. Falou bem ou falou mal? Tem tudo, né? Tem sempre os dois lados, né? Tem sempre os dois lados. Então, assim, teve muitas pessoas, né, que falaram mal. Então, assim, a gente vem aqui... Mas foi mais... Não, mais bem. É que, assim, o que acontece? Quando você tem umas vestes brancas, a gente tá de vestes brancas, tá tudo branquinho, se tiver uma pintinha de um ketchup, você vai falar que tá limpo ou tá sujo? Sujo. Vai falar que tá sujo, mas teve só uma pintinha. Então, assim, o mal sempre chama mais atenção, né? Às vezes, a roupa tá todinha branca, mas se tem um pinguinho de ketchup, todo mundo vai falar, nossa, a roupa tá suja. Olha só, a roupa do irmão tá sujo. Caiu aí, ó. Então você vai deixar de olhar a roupa todinha branca e vai olhar só pra sujeira. Então, esse que é às vezes o mal das pessoas. A pessoa ouvia assim, o Senhor curou a irmã levitou porque o Senhor quis fazer aquilo, não foi a gente que pediu. Nós não pedimos para aquilo acontecer. O Senhor nos presenteou com aquilo para mostrar o sobrenatural e que ele estava conosco naquele lugar. Não foi só aquilo que ele fez muitas coisas. Entregou dons espirituais que a igreja não tinha.
né? A igreja, no tempo todo que eu estava lá, a gente nunca tinha visto alguém se mover em interpretação de línguas em 10 anos. Naquele dia, o povo recebeu interpretação de línguas e uma criança de 10 anos começou a interpretar línguas de outro irmão e começou a declarar palavras a respeito do fim dos tempos, a respeito do arrebatamento da igreja, que o Senhor estava nos levantando para ser pessoas que iam preparar a igreja atual para o tempo do arrebatamento. Não somente nós, mas nós ali fazemos parte deste povo. Você que está ouvindo esse podcast, não tenha dúvida, vocês são escolhidos pelo Senhor. O Podercast do pastor Ariston, as pessoas que o Senhor tem enviado aqui, são escolhidas por Deus. E não é todo mundo, meu irmão, tem 30 mil inscritos, o Brasil tem 210 milhões de habitantes. O Senhor escolheu 30 mil pessoas para ouvirem estas palavras da importância da busca, da importância do avivamento, para que a igreja no Brasil esteja preparada para o arrebatamento da igreja. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo, guerras e rumores de guerras. E esse é o sinal, pastor Ariston. Verdade. Não é? É verdade. E é interessante, pastor, agora eu não lembro se ela é pastora, mas é uma que acompanha nosso canal, uma irmã. Agora não sei se é pastora ou missionária, mas ela até participou do Crente Podcast, que é outro canal, que eu até fiz a entrevista, mas ainda não entrou no ar. E ela falou assim, pastor, o meu testemunho é muito forte, eu estava com câncer, e aí eu fui na igreja, eu acho que em Salvador, se eu não me engano, e aí uma missionária lá e falou assim, ó, você tá com câncer, falou por revelação, que não sabia, mas o anjo vai te operar agora. Aí quando falou isso, ela caiu no chão e o anjo começou a operar e ela foi curada do câncer. E eu falei, legal isso, manda aí o contato dessa irmã aí. Eu já pensei, eu vou entrar em contato e levar para o Podercast. Aí ela falou, ela nem gosta de redes sociais. Ela não tem, parece Instagram nem Facebook, mas achou um vídeo da igreja dela, ela ministrando. E aí eu vi que é uma senhora talvez com 60 anos. Aí que Deus falou no meu coração. Ela ministra com anjo e não aprendeu lugar nenhum. Porque pelo jeito dela, pelo estilo, que é bem estilo bem pentecostal, Sim. não gosta nem de Instagram, não tem nem Instagram, não tem nem Facebook, ela aprendeu diretamente de Deus ministrar com anjo e pessoas estão recebendo milagres. Exatamente. E eu falei, que coisa tremenda. Não foi porque ela fez uma escola lá ou leu alguma coisa, é algo isso. que Deus... Não é porque ela quer confrontar a teologia. Ela simplesmente aconteceu no ministério dela numa oração. E é isso que está acontecendo com a gente. É isso que está acontecendo no Podercast. Quando os ministros de Deus ministram aqui e oram por vocês no final, simplesmente acontece. A gente não está falando de teologia A, teologia B, igreja tal, igreja B. Nós estamos falando de reino. Nós estamos falando do Espírito Santo. O Espírito Santo é de todas as igrejas. Nós estamos falando da palavra. A palavra é de todas as igrejas. Não tem um grupo que é dono da Bíblia. Não tem outro grupo que é dono do Espírito Santo, que é dono dos dons. É reino. Então, quem estiver aberto para o reino, para conhecer o Espírito... Oração em línguas é intimidade com o Espírito Santo, seja você da teologia que você quiser. Né? Então, você começa a ter intimidade com o Espírito Santo e começa a acontecer. E isso é muito comum. Hebreus, capítulo 1, verso 14, diz, né? Porventura não são os anjos espíritos ministradores, enviados a servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação? É esse o versículo dos anjos. Quem são eles? Espíritos ministradores. Primeiro ponto, um espírito tem personalidade. Eles têm a opinião deles, eles conversam, é uma pessoa, são pessoas. Conversam, se relacionam, tocam, têm a sua própria vontade. Ministradores, eles estão aqui para trabalhar, que nem o senhor falou da irmã. A irmã está orando, todo ministério carrega anjos. Todo ministério carrega anjos. Tem alguns ministérios que têm uma operação angelical maior, né? Conforme o nível de que você entrega, conforme o nível que você ora, e conforme o nível que você trabalha, e conforme o nível que você conhece. Aí, independente disso, vai ter momentos que o Senhor vai querer operar. Então, quem são ministradores? Eles estão para trabalhar. Eu quero o ministério dos anjos, mas se você não trabalha para o Senhor, não tem ministério dos anjos. O ministério dos anjos é para quem trabalha na obra. Então, espíritos ministradores. Ministério significa trabalho. A palavra ministério significa trabalho.
Então são anjos que trabalham. Para quem? Em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aí a irmã, às vezes, tocou uma pessoa que o Senhor quer salvar. Os anjos estão aí. A Bíblia está repleta de passagens angelicais. Repleta. Tem gente que diz assim, irmão, mas isso é heresia. Anjos libertadores. Quem que tirou Pedro da prisão? Foi um anjo que libertou ele. Foi um anjo que pegou ele e levantou. Vamos, filho. Bota a roupa aí. Tirou ele da prisão. Física. Quem dirá espiritual? Então, tem coisas... irmão, para que o Senhor vai levitar? Qual que é a intenção de levitar uma pessoa? Por que o Senhor levitou o machado lá do profeta? Não podia ter dado outro machado? Se fosse os fariseus de hoje, falassem, não, irmão, para que levitar uma peça de machado do lago? Podia dar outro machado para ele. Pois é, mas por quê? Mas levitou. Porque o Senhor quis mostrar ali um sinal. Ele quis mostrar um sinal. E a peça do machado flutuou de dentro do rio e voltou de novo. Então, assim, é um sinal. Por que Jesus andou sobre as águas? Qual a função? Quem que foi edificado? Não, um sinal. É um sinal de Deus. Então, é um sinal de que o poder de Deus está presente. Sinais não se explicam. Irmão, para que sinal? Os discípulos disseram, no capítulo 4 de Atos, Pedro diz assim, Senhor, concede aos teus servos que preguem enquanto eles apanhavam, do jeito que eu apanhei depois desse Podercast, né? Fui chamado de falso profeta, fui chamado de herege, herético, fui chamado de profeta do Pix, fui chamado de um monte de coisa que vocês imaginam, né? Perseguido de todas as maneiras, de todos os pontos. Pessoas quiseram parar de andar comigo, meu nome começou a ser falado, pessoas começaram a falar, toma cuidado com ele. Então, assim, só que se de um lado vem o Senaqueribes, né? O Senaqueribe lá, né? Da Babilônia para perseguir, ao mesmo tempo que eu recebia as palavras de confronto, o Senhor levantava os Isaías para dizer, vem livramento. Você não ficou desanimado, não? Tem hora que tem hora que... Desanimado a gente não fica, mas a gente sente a pancada, né? Porque assim, sabe o que acontece, pastor Ariston? Mas não chegou nem a 100 mil quando chegar a 1 milhão. 1 milhão de pessoas assistindo. Já pensou? A pancada é maior. A pancada é maior. Mas sabe o que você sente? Que você percebe no mundo espiritual? Olha só. Recebendo mensagem dos intercessores aqui. Mas só falando isso, aproveitando esse gancho, antes pode falar, pastor. Você que teve alguma experiência com anjos, escreve aí no comentário, que eu leio todos os comentários que entram no canal. Muito bom. Eu quero ouvir, quero ler, na verdade é ler, né? Um dia talvez ouvir você pessoalmente, mas eu quero ler a sua mensagem, a sua experiência com os anjos. Então escreve aí no comentário, um dia aconteceu isso. Escreve qualquer experiência que você teve com anjos de Deus. Legal. Pode continuar. Pastor Ariston, e assim, outra coisa é que quando você compartilha aí, as outras pessoas que duvidam ou que acham que isso não existe, vai vendo que está acontecendo. O Senhor está liberando, né? O Senhor está liberando para muitas pessoas, né? O ministério de poder, independente de ser com anjos ou não. Ministração de cura, ministração de libertação. Aí vai do seu entendimento, do seu conhecimento, aí vai das palavras que você quer declarar ou não. Por exemplo, irmão, por exemplo, uma ministração que nem a irmã que o senhor falou, que é uma ministração que os anjos estão, como se diz, como que eu poderia dizer, nos bastidores. Os anjos estão nos bastidores, eles não aparecem, mas você sabe que foi ministrado por anjos ali. Quando a passagem do centurião, quando ele chega e fala, Senhor, o meu servo está doente lá na minha casa. E Jesus está indo em outro caminho para ministrar outro milagre da filha de Jairo. E aí ele fala o seguinte, basta só o Senhor mandar uma palavra. O Senhor manda uma palavra e o meu servo sairá. Aí ele dá ali os segredos. O centurião diz assim, olha, eu também sou homem que está debaixo de autoridade. Ou seja, tem alguém que manda em mim e eu sou um centurião. Quem que era o centurião? É alguém que mandava em 100. Ele tinha comando sobre 100 pessoas, 100 soldados, e ele também mandava. Então, ele estava debaixo de uma autoridade e ele também tinha autoridade. E quando ele mandava,
Os 100 soldados dele tinham que executar a ordem que ele dava. E aí ele pega e dá esse conteúdo para Jesus. Chega para Jesus e fala, Jesus, eu também sou um homem que está debaixo de autoridade. E eu digo aos meus servos, vão e eles vão. E basta o Senhor dar uma palavra. Ele está falando de quê? Aí Jesus fala assim, e começa a dizer isso, fica impressionado com a fé dele, impressionado com o nível de entendimento dele. Ele fala assim, seja, e eu tenho essa ministração, já preguei em muitas igrejas, seja feito conforme a tua fé. Da forma que você acredita, assim será. Então, isso, Jesus está dizendo assim, se você não acredita em anjos, fica tranquilo, eles não vão se apresentar para você. Pronto. Se você não acredita em cura, fica tranquilo, você não vai viver cura, não tem milagre, fica tranquilo. Se você acredita apenas numa pregação teórica, que aconteceu lá em tempos atrás, mas nunca vai acontecer na tua vida e nunca vai acontecer com ninguém, porque a Bíblia é só histórica, vai ser assim com você, fique tranquilo. Seja feito conforme a tua fé, essa palavra é fortíssima. Na medida que você acredita, assim será com você. Aí tem pessoas que nós fizemos a live aqui, e a gente ministrou, pastor Ariston, uma mulher do Japão. Pastor Ariston, nós estamos no Brasil. A mulher estava no Japão e falou assim, eu estou recebendo pó de ouro nas mãos. Recebendo pó de ouro nas mãos daqui do Brasil, num vídeo, numa live. A irmã acreditou. Seja feito conforme a tua fé, irmã. Você acredita que Deus pode te visitar na África, na Angola, no Nordeste, na Bahia? Recebe em nome de Jesus. Porque vai ser feito conforme você acredita. E como o Senhor me explicou isso, aquilo que é precioso para mim eu entrego para vocês. O Senhor falou para mim, filho, do jeito que você acreditar, eu vou me mover na medida da tua fé. E aí Jesus, em todas as ministrações de cura, pastor Ariston, ele diz assim, vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Aconteceu com você na medida que você acreditou. Na mulher do fluxo de sangue, foi do jeito que ela acreditou. Se eu apenas tocar, ela foi lá e do jeito que ela falou e acreditou, aconteceu. E aí, é dessa forma. E as pessoas não entendem isso. As pessoas bloqueiam. Então, meu irmão, fique tranquilo. Se você tem um bolso bom para receber, o que você guardar no bolso bom, quando você precisar, você vai sacar essa fé do bolso bom e vai estar aqui, ó. Segundo a palavra de Deus, se ele disser uma palavra, eu serei curado, eu ministrarei a cura. Segundo a palavra de Deus, colocarei as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se você acredita nessa palavra, você vai viver. Agora, se você acredita, não, os dons eram só para os discípulos, você vai ficar... Quando você precisar que alguém tiver na sua ministração enfermo, você vai sacar do seu bolso e você vai acreditar. Não, os dons cessaram. É só para os apóstolos e não existe mais apóstolo e não existe mais profeta. Então vai ser assim com você. Fique tranquilo, não vai ter profeta usando. Deus não vai usar profeta para falar com você. Agora, tem algumas pessoas que acreditam que a Bíblia é apenas teórica. Tem outros que acreditam que o Senhor usa profetas. Como Deus usa profeta para falar comigo? No oculto, no profundo, no escondido, o tempo todo, aonde eu vou... Pessoas que não me conhecem e são palavras confirmadas. São palavras que o Senhor não está inventando, são coisas que Deus já vem falando para mim o tempo todo, inclusive usou a sua vida aqui. Mais uma palavra de coisas que o Senhor tem falado para mim o tempo todo. Então eu acredito que Deus usa profeta. Então ele fala, se meu filho acredita, eu vou usar. Agora, para que Deus vai usar uma situação, se você não acredita, por exemplo, que Deus usa criança? Aí uma criança vai se levantar, você vai desprezar. Para que Deus vai usar uma criança então? Então Deus vai se mover de acordo com o que você acredita. E se você está aqui no podcast é porque você acredita. Se você está aqui ouvindo o Podercast é porque você acredita que Deus pode curar através de uma live, que Deus pode te ativar através desse vídeo, que Deus pode entregar um ministério, ativar um ministério profético sobre a tua vida, pode ministrar, ativar um ministério de anjos sobre a tua vida. E eu recebi muitas. Irmão, teve gente que começou a receber azeite nas mãos assistindo o Podercast. Depois, não foi nem quando foi lançado. Olha, pastor, eu não tive tempo para assistir na hora. Passou 3 dias e foi assistir. Mandou para mim. A minha mão está vertendo azeite. Mandou vídeo para mim. O outro pó de ouro. O outro curado. O outro batizado com o Espírito Santo. O outro trocou as línguas. Ah, eu não acredito. Teve gente falando, não, que base bíblica você tem para dizer que as línguas são trocadas? Irmão, não tô falando das experiências que nós temos. Nem tudo a gente vai encontrar uma referência do jeito que você quer.
Vai ter referências bíblicas? Vai ter referências bíblicas. Como eu estou dando várias referências bíblicas aqui. Agora, não vai ter o jeito que você quer. Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Até as curas, né? Tem pessoas que chegam para receber cura e a pessoa quer que seja do jeito que ela quer. Ó, pastor, eu quero que o senhor ore aqui, assim. E eu falo, filho, não é assim que funciona, não. E aí não é do jeito que a gente quer, né? Do jeito que Deus quer. Põe a mão aqui, falar isso. Falar isso. Eu quero que o senhor cura aqui. Assim, sabe o que é, pastor? Chegar assim, né? Pastor, às vezes a administração com anjos demora. É um processo. Você já viu quem vai fazer uma cirurgia? Quem vai fazer uma cirurgia tem uma preparação. Aí você tá lá, você tem um jejum pra você se preparar. Você tem que jejuar você fazer uma cirurgia do homem, tô dizendo, dos médicos, né? Você tem que jejuar. Você tem que fazer exames para ver se você tem saúde para aquilo. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, ela precisa fazer uma dieta há meses para poder fazer uma cirurgia. Tem uma preparação, precisa de um anestesista, precisa do médico certo para que especialista naquela área. Vai ter um pós-cirúrgico, vai ter uma dieta pós-cirúrgica. Aí as pessoas chegam assim, eu quero que o senhor faça uma cirurgia em mim. Só que assim, pastor, eu tenho 10 minutos, meu Uber vai vir. E assim, eu não tenho muito tempo, e a pessoa já fica agoniada. Falei, esquece, você não quer ser operado. Não é desse jeito que funciona. Não somos nós que fazemos, é o Senhor que decide como faz. Então, quando nós estamos ministrando, a pessoa tem que estar disponível. Esse é um dos segredos dos avivalistas, tá? Pega essa chave aí. Muitas pessoas não vivem o ministério com anjos porque não estão disponíveis para o Senhor no tempo que precisa. Então, eu não vou dar detalhes, mas só medita um pouquinho no que eu estou falando. Tenha disponibilidade para ser usado pelo Senhor no ministério de anjos e de cura. Porque quem não tem disponibilidade de tempo e quer cravar, não, Senhor, o culto acaba às 9h30, eu preciso ir embora às 9h30 porque eu tenho que assistir jornal, tenho que assistir novela, tenho que não sei o quê, esquece. O Senhor não tem como te usar assim. Porque às vezes não tem tempo para acabar, não tem hora para acabar. E quando você vai, irmão, mas isso é bíblico? Lógico que é. Veio a passagem de Paulo lá, quando ele estava pregando e o irmãozinho caiu lá de sono, ficou uma madrugada inteira. E quantas madrugadas nós estamos vivendo na presença do Senhor para poder viver isso? Quantas pessoas têm sido operadas enquanto está todo mundo dormindo, roncando, a gente está lá ministrando pessoas 3 da manhã, 2 da manhã, 4 da manhã. Então eu sei que não é para todos. Se você quer, seja bem-vindo ao mundo. Vem e paga o preço da busca. Mas precisa estar disponível. E as pessoas que vêm também. Também. Pastor, a mesma experiência que você falou da cura da alma, você já teve a experiência da ministração dos anjos com libertação, e você disse que tinha algumas experiências para contar aí. Pode contar as experiências que você já teve, ou com cura da alma, ou libertação, que você lembra agora? Olha só. Por exemplo, ontem mesmo, você vê que tem coisas que são recentes. Pode ser até que alguém escandalize aqui, mas eu vou contar o que aconteceu. Nós estávamos... Foi inclusive assim, olha só. Uma irmã, as pessoas estão vindo. As pessoas que estão precisando, pastor Alisson, dói o coração de tanta gente enferma, de tanta gente doente. O Senhor quer levantar todos vocês. Se vocês quiserem estar disponíveis, o Senhor levantará todos vocês, ainda nós somos poucos. Se teve 15 mil pessoas que viram o Podercast de Ministração com Anjos, pastor, 15 mil pessoas é pouco pro Brasil inteiro. Eu tava falando, desculpa cortar, mas é nessa linha aí. Eu falei, a minha cidade, que eu moro em Santander, tem 700 mil habitantes. Nós não chegamos nem 10% da minha cidade, que seria 70 mil. Então é pouco. Muito pouco. Então, assim, às vezes as pessoas têm inveja, competição, sabe? Porque... quer aparecer, tá indo lá no Podercast, quer aparecer, quer curtida, quer não sei o que, irmão. Aconteceu assim, as pessoas estão vindo, e aí as pessoas estão sendo curadas. Aí a pessoa chegou na igreja e falou, tá vendo, esse irmão que tá aqui, que tá sendo ministrado pelos anjos aqui, teve um irmão que foi lá que ele tinha sofrido um acidente de moto, ele tinha os movimentos limitados. E aí o Senhor foi restaurando os movimentos dele ali através dos anjos, dos seus ministros, né? E aí eu falei, tá vendo? Está aqui porque a gente está na internet. Só conheceu e ele falou pra mim, o pastor, eu vou na igreja, eu preciso. E ele foi e quando eu pensei que não, ele tava lá no meio do povo. E ele levou, sou eu a pessoa aqui e tal pra receber. Recebeu, foi ministrado, esse daí. E ontem nós tivemos uma experiência dessa de libertação com os anjos. A irmã foi lá também através do podcast. Viu o Podercast
E falou, e eu falei, irmã, eu não tô na igreja ministrando hoje, eu não vou ministrar, é outra pessoa que vai ministrar lá. Pastor, eu só preciso te encontrar. Ela veio de Taboão da Serra, 2 horas de Uber, deve ter gastado uma fortuna, sozinha, e ela estava passando por um processo de libertação. Quando ela contou para mim o que, que era ali, o que ela estava passando, o Senhor já ministrou no meu coração. Libertação, obra de feitiço que fizeram contra ela. Eu não consegui nem orar. Coloquei a mão, falei, Senhor, meu Deus, meu Pai e tal. Pô, a menina já caiu no chão e já começou o processo. Para resumir a história, começou uma ministração com anjos, só que tinha muita batalha espiritual. Começou a subir cheiro de podre, começou a subir cheiro de esgoto, sabe? Coisa ali de obras feitas contra aquela menina. E aí a gente começou ali a começar uma oração de libertação. E ao mesmo tempo que os anjos estavam ali. E aí os profetas em volta, todo mundo ouvindo, olha, tem libertação, tá tendo guerra aqui, tal, batalha espiritual, a gente começou a guerrear. E a menina tremendo, toda a barriga dela pulando, as mãos dela mexendo, aquele processo todo da ministração de anjos. E aí ela começou a vomitar. Eu comecei a colocar a mão na cabeça dela e comecei a expulsar. Ela começou a vomitar. E aí ela tentava abrir os olhos, eu queria que ela abrisse os olhos para ela falar comigo, para ela declarar as palavras de libertação. Quando ela abriu os olhos, pastor, ela falou assim, os anjos não. Ela estava endemoniada ali já, né? Tava possessa. E aí ela falava assim, os anjos não, os demônios, né? Na boca dela, os anjos não, os anjos não. Ou seja, a gente estava naquele ambiente, estava repleto de anjos em nossa volta ali. E guerreando no mundo espiritual, com demônios em volta. Só que quando nós fomos, aí fica, tá? Vocês sabem que nós sabemos como que se expulsa demônio, tá? Estamos falando que os demônios abriam os olhos dela e viu que em volta de nós tinha anjos de guerra. Que ele estava perdendo forças ali. Não, foi feito feitiço pesado. Aquela moça ia morrer. Ela já estava indo para o hospital procurando a enfermidade. Muita queimação, úlcera, gastrite, os braços também, falta de ar, ela não conseguia respirar. Então ela foi assim, o inimigo que trabalhou muito para ela não chegar, mas ela conseguiu chegar. E ali nós colocamos a mão e expulsamos em nome de Jesus, tá? Em nome de Jesus que se expulsa demônios. Mas só para contar a experiência, que ali os anjos estavam nos auxiliando. Qual que é o... De novo, Hebreus 1,14. Porventura não são eles espíritos ministradores? Estão ali para trabalhar com a gente. Se nós estamos expulsando demônios, estamos sendo atacados, eles vêm para nos ajudar. Quando ela abriu o olho, ela viu um monte de anjo lá. E aí o demônio falou assim, anjos não, anjos não, anjos não. Eu até olhei para quem estava em volta e falei, ó o que ela tá falando aí. E aí nós colocamos, falamos, já que nós estamos aqui, expulsamos em nome de Jesus. E aí ela foi liberta. E aí ela levantou, e aí fizemos oração específica sobre a dor dela, e ela foi completamente curada, e voltou para Taboão da Serra, liberta de todo mal, curada de todo mal e feliz da vida, graças ao Podercast, graças a Deus em primeiro lugar, né? E depois ao Podercast, que tem sido um canal. Por que, pastor Luciano, pastor Alisson, que vocês estão na internet? Para que curtida, irmão? A internet é um megafone. A internet é uma ferramenta. Você sabe o que é uma ferramenta? Ferramenta é como uma faca. Eu posso usar ela para matar alguém, ferir uma pessoa, cortar a mão de uma pessoa, mas eu também posso usar ela para fazer uma comida deliciosa que vai alimentar os pobres. É uma ferramenta, eu que decido o que eu faço com ela. O que é a internet? Por que nós estamos aqui? Por que é tão importante você comentar? Porque quando você comenta, o YouTube entende que esse vídeo é importante, ele joga para outras pessoas. Quando você curte, não é apenas que o pastor Alisson quer curtida para ele, quantas curtidas eu tive. O YouTube vai jogar para uma outra pessoa que precisa. Esse vídeo chegou para essa irmã que precisava, porque alguém curtiu e comentou. Chegou para ela ouviu, recebeu, foi lá, foi curada, foi liberta, está feliz. Então, nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor, nós estamos aqui por status. Nós estamos aqui para fazer... Irmão, não ganho R$1 para estar aqui. Pastor Alisson não pediu R$1 para mim para eu estar aqui. Eu não pedi para ele não pediu para mim. Não tem dinheiro aqui. O Senhor sabe disso, é para honra e glória do nome dele. A gente vai para os lugares, o Senhor sabe também... Pastor, a gente vai para os lugares, muitas vezes, irmão, a gente ganha uma oferta que não paga a gasolina que a gente gastou. Ganha uma oferta que não paga o lanche que a gente tem que comer com as pessoas que a gente levou.
Nós estamos para chorar. Eu me emociono para falar isso aqui, pastor Alisson. Nós estamos ali para chorar pelas almas. Nós estamos ali para entregar tudo. Ministrações que a gente não vai lá e traz uma palavra de meia hora, como é, sabe? Muitas pessoas aí, nós não fomos chamados para isso. Nós somos ministros de avivamento, né? O apóstolo Ricardo até me disse isso. Ele falou assim, o Senhor está te fazendo uma transição sobre a tua vida. Está te tirando de um pregador para um ministro de avivamento. E ser um ministro de avivamento é entregar a sua alma ali, é entregar o seu coração, é entregar toda a sua voz, sua garganta, sabe? E alguém prega meia hora, a gente prega 1 hora, a gente chama o enfermo, ora pelos enfermos, chora por batismo com o Espírito Santo. Os pastores da igreja vão embora. Quantas igrejas eu fechei? Quantas igrejas os pastores da igreja, que era o dono ali, quem que era o dono das ovelhas ali? Quem que era o que deveria cuidar das ovelhas? Quantas igrejas que eu fui, pastor Alisson, que o pastor da igreja já estava em casa dormindo e eu estava lá orando pelas pessoas. Eu quero viver o ministério de anjos, é heresia, não sei o que, irmão. Isso é construído. Está sobre as nossas vidas pelo nosso trabalho, pela nossa entrega. Então, é isso que nós temos vivido. E eu não estou cobrando o Senhor, eu sou feliz por fazer isso. É a alegria da minha alma. Ontem essa irmã foi batizada com o Espírito Santo. E eu via a alegria dela, eu chorava junto com ela. Eu falei, irmã, essa é a minha recompensa. Essa é a maior recompensa que eu tenho. É ver as pessoas curadas, libertas e batizadas com o Espírito Santo. Essa é a alegria da minha alma. Se tiver dinheiro, eu não tiver dinheiro, eu sei que o Senhor vai mandar recursos, vai usar pessoas. Se não mandar, eu continuei fazendo do mesmo jeito. Porque é a alegria da nossa alma que nós fazemos isso, com a alegria da nossa alma. Então, quando as pessoas criticarem, se você sente, proteja os homens de Deus. Se você sente que estão sendo injustos, sabe por quê? Porque muitas vezes, pastor Alisson, tem ali... eu preciso falar isso. Eu preciso falar isso. Às vezes a gente tem ali um vídeo em que tem 2.000 pessoas, 3.000 pessoas que viram aquele vídeo. Aí, muitas pessoas que conhecem o poder de Deus, que se dizem homens de Deus. E às vezes tem um comentário lá. Eu tô falando do meu Instagram, tá? Do meu Instagram. Tem lá 3.000 pessoas. Aí você vê que um monte de crente viu. Ninguém disse um glória a Deus. Ninguém disse louvado seja o Senhor por esse milagre. Aí tem um comentário. Aí eu vou ver o comentário. Deixa eu ver de quem é esse comentário. Aí vai ver o comentário, é perseguição. Você vê? Aí fala assim. Aí tem uma frase. Eu queria deixar essa frase pra você. O maior problema não é o barulho dos maus, mas é o silêncio dos bons. O que machuca a gente não é o barulho dos maus, porque os maus a gente já espera isso. Que persigam, que falem mal, que blasfemem, que digam que é do diabo. A gente já espera isso deles. Mas o silêncio dos bons, você que é de Deus e vê o Senhor trabalhando, não dá um glória a Deus. E não faz um comentário, olha, o Senhor continua usando vocês, uma palavra de incentivo. A gente é pessoas de Deus, mas a gente também somos carne, né, pastor Astro? Com certeza. Às vezes a gente precisa de olha, Deus na tua vida, que o Senhor continue te usando. Isso é muito bem-vindo. Você até fez eu lembrar de algo que aconteceu no bairro onde eu morei. Encontrei um irmão, né? Lá eu era pastor de uma igreja local lá, mas eu tinha amizade com todos os irmãos, igreja pentecostal, batista, porque nós somos irmãos, eu tenho esse pensamento, nós é o reino, né? Sim, reino. Não é competição, alguns acham que é competição, mas não é. Quando abria mais uma igreja no bairro, eu ficava feliz, não, quanto mais melhor. É isso. Porque é o reino, quem for para ser da nossa igreja, o meu pensamento era esse na época, e é também, Deus vai enviar quem é para ser. É isso. Não uma competição. E aí, conversando com ele, ele falou assim, pastor, você ficou sabendo o que aconteceu lá na igreja, lá do pastor tal? Eu falei, não. Eu falei assim, tinha uma menina, acho que de 9 para 10 anos, ela caiu como se tivesse tido um ataque do coração fulminante. Morreu no culto. E aí o pastor pegou, colocou ela no púlpito, acho que de 1 metro, mais ou menos, deitado, e começou a orar. Falou assim, não sei se eles chamaram a ambulância ou pediu para esperar, mas disse que começou a orar para Deus trazer ela de volta. Começou a orar, orar. No meu coração. Aí disse que passou 50 minutos e nada. Meu Deus. Aí quando tava dando 1 hora, aí depois até o pastor comentou com a igreja que ele mesmo já tava pensando em desistir. Tá vendo o tempo que eu falei? Tá vendo o tempo que eu falei? 1 hora. 1 hora. É o que a gente passa com os anjos também. Não é rápido, não. 1 hora ele pensou, não vai acontecer nada.
E aí, de repente, a menina volta. E aí a menina volta, né? E aí um milagre, não sei se depois levou pro médico e tal, mas aconteceu um milagre ali. E eu falei, que coisa tremenda, eu nunca nem fiquei sabendo isso, mas como isso aí não se espalhou pelo bairro? Que o bairro lá onde eu morava é igual um interior, né? Todo mundo Sim. sabe. E aí ele falou uma frase que eu lembro até hoje. Pastor, sabe por quê? Porque as coisas boas não se espalham. Só se Só espalha as as coisas coisas ruins. ruins, é verdade. É isso. As Esse é, coisas boas não se espalham, só se espalham as coisas ruins, é é verdade. verdade. Se é coisa ruim, facinho de espalhar, Como né? fosse coisa ruim, no outro dia todo mundo tá sabendo. É verdade. E aí, por isso que a gente fala novamente, Jesus disse isso, né? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Então, assim, por que que se espalha? Porque aqueles que são do mal, né? Aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, né? Que vê as pessoas e falar mal e fofocar, trabalham bastante. Vamos lá, manda pra um, manda para outro. E às vezes os filhos da luz não manda que o Senhor curou, que o Senhor libertou, que Então o já Senhor ressuscitou. ressuscitou. Então aproveita e já compartilha aí Boa! Aí, ó. compartilha no grupo do WhatsApp, no grupo da família, de irmãos aí, ou no grupo do Facebook, no direct do Instagram. Compartilha aí o máximo que puder esse programa para mais pessoas assistir e mais pessoas serem abençoadas. Daqui a pouco o pastor Luciano vai fazer uma oração de ativação. Com certeza você vai ser ativado em nome de Jesus. Pastor Luciano, você lembra mais de alguma experiência marcante que você teve nesse ministério, nesse... Sim, tem uma que eu queria falar para vocês de alguns sinais que começaram a acontecer com relação à cirurgia, né, dos anjos aí. Você quer saber? Esse mesmo sinal começou a acontecer, como teve com a moça da cura da alma, começou a se repetir. Então, parece que uma vez que abriu, começou a se repetir em outras ministrações. Como se fosse dado uma Como se capacidade. foi uma capacidade ou um. Eu não sei se é um portal que se abre, eu não sei. Eu creio que é um portal espiritual que se abre e que se torna aquele ambiente físico e material transformado pelos anjos ali num ambiente espiritual, como se fosse realmente. Então, por que eu estou dizendo isso? Não sou eu que falei, tá? Eu fui orar por uma irmã que estava passando por um processo, já estava diagnosticada para fazer hemodiálise. E a gente estava com a nossa equipe ali, até minha esposa estava do lado, e a minha esposa falou assim: quando você começou a orar por ela, eu vi uma bolsa de sangue passando. E ela não tinha nem ouvido o que a irmã falou. Então já estava confirmando ali que ia ter um processo. Essa irmã caiu no chão, e aí começou. Aí tinha uma amiga dela do lado, e essa amiga dela do lado é profeta. Tem os sentidos abertos. E eu peguei, só que ela nunca tinha visto aquilo. Eu falei, vem aqui porque você vai sentir a presença dos anjos aqui ministrando ela. Aí começou o processo da cirurgia da irmã, as partes do corpo dela mexendo, tal, a irmã ficou no chão, e o povo tudo emocionado, a igreja vendo aquilo. Era uma obreira, que todo mundo conhecia, sabia do problema dela. E aí a profeta que estava do lado, que conhecia ela, começou a ver, abriu a visão dela e ela viu um hospital. Enquanto a irmã estava no chão, ela começou a ver. A gente sentindo o cheiro, a irmã passando e a irmã do lado, que era a parceira dela ali da igreja. E a gente não sabia que ela estava vendo, mas ela estava ali, começou a orar em línguas, emocionadíssima. Depois ela foi contar para nós. E ela via ela andando numa sala de hospital, caminhando por um centro cirúrgico e todo aquele ambiente, médicos e tal, aquela coisa branca passando, ferramentas e tal. E aí ela voltou, e aí ela ficou super emocionada, ela foi contar para nós. Então a gente começou a juntar as peças, cheiro, visões. Aí teve uma outra irmã que a gente orou também na igreja, no Jardim da Glória, que ela tava com pedra no rim. Ela chegou para mim com pedra no rim. O Senhor me deu a revelação da cura enquanto eu estava pregando. E aí o Senhor me deu o sinal, falou: eu vou curar alguém que está com dor aqui. Eu não sabia o que era. Daqui a pouco a irmã chegou. Sou eu. Falei, quando acabar o culto, você me procura. Ela, sou eu. Ela veio, eu falei, o que você tem? Falei assim, já estou com o diagnóstico, inclusive ela tá com o exame. Tava com 2 pedras no rim, num lado, 2 no outro e uma no canal da uretra. Ou seja, não era cura. Ali é ministração com anjos. Não tinha como curar a pedra no rim. Então, coloquei a mão sobre ela, e outro detalhe, tá? Mas quando você coloca a mão, você fala o quê? Anjos.
eu senti ali que era cirurgia. Eu falei, Senhor, começa a cirurgia. Às vezes, depende. Às vezes eu sinto, falo, anjos do Senhor, podem começar a tocar. Aí ela, puf, vai. Então, depende muito do que o Espírito Santo te direciona na hora, né? Tem hora que a gente não fala a palavra anjos, dependendo do ambiente. Tem hora que a gente fala. É assim. O que é importante saber, meus irmãos, é que anjos não se adoram. Apocalipse diz isso, né? Que João recebeu uma visitação angelical. É isso que a gente tem que saber. Que anjos não se adoram. Que você não adora anjos, que você não se prostra diante dos anjos. Essa é a palavra. Em Apocalipse, João teve uma visitação angelical, o anjo chega diante dele e a palavra fala assim, e ele ia se prostrar para adorar. E o anjo fala assim, não faças tal coisa, porque eu também sou conservo teu e dos seus irmãos, os profetas. Quer dizer, o que é conservo? É aquele que anda com o servo, aquele que anda do lado. Então, ele não estava ali para adorar, ele estava ali para trabalhar. Ele também é um servo. Então, ele vai se mover de acordo com a unção que você tem. Eu recebi um ministério de cura, os anjos que caminham comigo é um ministério de cura. Você tem um ministério profético, os anjos que caminham com você são anjos que vão trazer revelações. E aí vai embora. E aí você usa a sua criatividade aí. Que eu também não vou entregar tudo, né? Hoje, né? Aí como é que vai ficar pro outro podcast? E aí, o que aconteceu com essa irmã foi interessante. Ela caiu no chão e começou a passar pela cirurgia. A gente não sabia o que estava acontecendo. O clima muda. Aí fica... Vem a temperatura muda, porque a temperatura de hospital é uma temperatura para não ter bactérias. Até a temperatura é muito fria. Então as pessoas que estão sendo operadas, elas sentem frio naquele momento. Todas elas, todas, sem exceção. Ela passa, aí tem a questão do cheiro do éter, a temperatura e as visões de quem tá do lado que tem visão aberta começa a ver um monte de coisa acontecendo. E aí essa moça que não acreditava, depois eu fiquei sabendo, ela não acreditava. Ela falava assim, pastor, eu não acreditava que o que vocês faziam era de verdade. Eu achava que vocês ficavam forçando. Eu achava que isso daí, você tava forçando demais. Não é bem assim, não. Só que quando ela sentiu, ela foi lá pedir oração. E aí quando ela foi, ela, puf. E ela falou assim, hoje eu sei, realmente. Outra coisa que ela falou. Eu achava que vocês empurravam. Essa foi boa. É bom você ouvir isso aí. Eu achava que vocês empurravam. Sabe como que ela caiu? Sem eu tocar. Não toquei nela. Não coloquei nem a mão na cabeça dela. Só fiz assim, comecei a orar e puf, ela já foi. Porque foi uma revelação. Então, quando há uma enfermidade revelada, irmão, quando é uma enfermidade revelada, o Senhor vai fazer de qualquer jeito. Você pode... Você ora pra cima, pra baixo, com mão, sem mão, de perto e de longe, ele vai fazer. Enfim. Quando ela voltou, sabe qual foi a experiência que ela teve? É espiritual, irmão. Ela começou a ouvir o bip do computador. Bip, bip. Ela falou pra mim. E se Deus permitir e ela quiser, depois a gente vai fazer esse vídeo ela contando. Porque isso foi o que ela me disse. E ela ouvia como se fossem os batimentos cardíacos dela. Toda essa situação... Então, assim, cada ministração com anjos tem uma particularidade, vem uma coisa nova, vem uma revelação nova. Então, é para todos? Se é para todos, eu não sei se é para todos. Eu acredito que é para todos que querem. E crê. Todos que desejam e entregam o que o Senhor quer que seja entregue. É para todos que entregam. Não é para todo mundo que acha que quer. Porque uma coisa é assim, vamos trazer assim, pastor Ariston. Todo mundo diz assim, quem gostaria aqui de ser um médico? Eu gostaria de ser médico, de ter um salário de médico, de ter uma profissão de médico. Mas todos estão dispostos a estudar 6 anos? Todos estão dispostos a fazer a medicina é 6 anos e tempo integral? Você está disposto a estudar 6 anos em tempo integral? Passar todo o processo? Não está disposto. Você só está dizendo que você quer ser médico. Agora, existe um processo para chegar lá. Então, o que nós precisamos entender? Eu sei que tem pessoas aqui que estão dispostas, que estão ouvindo que estão dispostas. Quero crer que tem pessoas aqui que estão dispostas. E nós seremos poucos ainda. Nós precisamos de mais pessoas dispostas. E a palavra do Senhor diz assim, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Que você não apenas seja chamado, mas que você decida ser um escolhido. E é isso que eu aprendi. Que escolhidos somos nós que decidimos ser. Chamados, todos nós somos por Deus. Mas escolhidos
Não é a sua boca que diz isso, são seus atos. É o seu tempo de oração que vai dizer isso. É as suas renúncias. É renunciar a hobbies, renunciar passeios, renunciar coisas que te afastam do Espírito Santo. É isso que vai decidir se você vai ser um escolhido ou não. Não é dizer. Porque falar até papagaio fala, né? Você já foi arrebatado, pastor? Não, arrebatamento. Eu já caí várias vezes já. Mas assim, pra ir pra outra dimensão, Não, pro não. céu. Não. Ó que o anjo pode pegar você e te levar. Tenho essa promessa, né? Eu tenho muitas pessoas. Tá para acontecer, né? Eu creio que o Senhor já tá. Inclusive, tive uma live e o Senhor tem repetido muito isso comigo, né? Porque tá muito forte esse ministério com anjos na minha vida. E eu acredito que muito em breve eu venho trazer essas experiências aqui do que o Senhor vai fazer, porque, inclusive, eu tava numa live, eu fiz uma live em gratidão ao Podercast, porque muitas pessoas começaram a me procurar pedindo oração por cura também, novamente. Eu falei, eu não tenho condição de orar por tanta gente, eu vou fazer uma live só de cura. E aí eu fiz uma live de cura, e enquanto eu estava ministrando essa live de cura, uma pessoa que estava assistindo, uma profeta, Vanessa, não sei se ela vai assistir, e aí ela falou assim, eu vejo um portal aberto sobre a tua cabeça, os anjos estão querendo te levar em arrebatamento de espírito. Então já está para acontecer, eu sinto isso, eu já sei que está para acontecer. Eu tenho... Mas tudo é um processo, né? Tudo é um processo. Não é na hora que a gente quer, não é do jeito que a gente quer. Existe um treinamento. E eu estou passando por esse treinamento. E cada dia que passa em que nós trabalhamos para o Senhor, eu estou aprendendo coisas novas. E não sei se no próximo, mas pode escrever o que eu estou falando. Vai ter um Podercast que eu vou vir aqui contar sobre essas experiências que o Senhor vai me levar para conhecer esses lugares. Agora, o Senhor me usa muito em ministrar pessoas. O Senhor, eu coloco a mão e eu peço para o Senhor levar, o Senhor leva. Para arrebatar. Na hora. E para onde mandar, vai. Você fala assim, ó, vai para tal lugar. Se pedir para ir pro céu, vai pro céu. Sala do trono. Se pedir para ir pro inferno, vai pro inferno. Se pede para voltar, volta instantaneamente. Teve uma experiência que nós tivemos que eu não sabia disso. Teve 2 jovens que ficaram arrebatados numa ministração nossa. E eu não tinha tocado eles. Eles caíram. Foi outra pessoa que ministrou eles. É a missionária que ministrou eles. A missionária Cláudia ministrou eles. Ela tocou neles e eles caíram. Olha só como a gente aprende as coisas. E aí eles ficaram ali naquele processo muitas horas. Ficaram acho que umas 2 ou 3 horas. Todo mundo foi levantando e voltando e eles não voltavam. E tremendo ali muito tempo. E você via no rosto dele que eles estavam tendo experiência, vendo coisa. Lágrima descia sozinho. Assim. Só que eu não sabia o que eles estavam vivendo. Só que aconteceu. Eu estava ministrando na igreja no microfone e eles estavam mais pro fundo da igreja. A missionária foi lá e fez um mistério com eles. Falou, é para vocês dois dar a mão. Quando os dois deram as mãos, eles caíram em arrebatamento. E ficaram lá. E eles não voltavam, todo mundo foi levantando, acabou o processo, tal. Gente, os meninos não levantam. A gente precisa ir embora. Já tinha passado 6 horas de ministração. E aí eu precisava ir para casa, eu peguei minha bolsa, peguei minha Bíblia e eu estava indo. Aí ele, e aí, pastor, o que vai fazer com esses dois? Eu falei, eles estão profundamente no espírito. Não tem como chacoalhar eles aí e falar, levanta. Eles não vão voltar assim. E eu não vou atrapalhar esse processo, porque não fui eu que ministrei, é o que estava na minha cabeça. Só que eu não consegui ir embora, pastor. Aí quando eu passava por eles, ia para a porta, o Espírito Santo falava, volta. Aí eu voltava, olhava para eles, ficava tentando entender o que estava acontecendo. Voltava e tal. Aí pegava minhas coisas de novo, levantava. Falei, não, eu vou embora, eles vão ficar aí, daqui uma hora mais ou menos eu volto. Se eles ainda estiverem aí, a gente vê o que faz. Ia de novo pra porta, Espírito Santo, volta. Aí eu voltava de novo, falava alguma coisa, pensava. Até que o Espírito Santo falou no meu coração assim, manda eles voltar. Pastor Alisson, eram 2 jovens assim, ó. Eles estavam umas 3, a ministração foi umas 6 horas. Eles estavam umas 3, 4 horas no chão, os 2 ao mesmo tempo. Aí eu coloquei a mão em cima deles e falei, Senhor, anjos do Senhor, tragam eles de volta. Na hora, os 2 abriram o olho ao mesmo tempo e voltaram. Instantaneamente, no mesmo segundo. E aí, você entende ali que existe uma autoridade espiritual sobre esse momento em de
Enviar e trazer, enviar e trazer. Só que, como eu não tinha ministrado, eu não entendia, aquela autoridade estava sobre mim. Então, se eu fosse embora, eles não iam voltar. Eles iam continuar lá. E queira ou não, você estava ministrando. Mesmo que você não ministrou, Eu não o pessoal ministrei com a mão, mas eu estava com o no microfone. Então, assim, são coisas que a gente está aprendendo. Então, assim, vocês que estão ouvindo Mas o se alguém Podercast... aproveitar, desculpa cortar, alguém chega e fala, eu quero essa experiência, você ora para ele ter? Sim. Alguém chega, eu quero ser arrebatado. Sim, eu oro se a pessoa, se eu estiver ministrando, mas também é o Senhor que quer, né? Sim. Se o Senhor quiser dar essa experiência para ele também, né? Primeiramente, é igual a impartição, né, pastor? É igual a partição. Se a pessoa pedir para você impartir, você vai impartir, vou impartir. Agora, se o Senhor vai dar todos os dons para ele, já é com o Espírito Santo. A gente vai fazer a nossa parte. Agora, que eu tenho vivido muito isso, eu tenho vivido. E também tem muito do ambiente. Tem muito da busca. Tem muito de quem está presente. Tem muito do ambiente preparado. A forma que tá. Tô aqui, vou ali no açougue. E o cara pede para mim, não vai acontecer naquele ambiente. Tem uma preparação, né? Tem toda uma preparação dos ministros, tem uma preparação da igreja e também tem uma preparação da pessoa. Por exemplo, a mocinha que foi ontem receber, poxa vida, a irmã estava me acompanhando há muito tempo e o tempo todo dizendo, pastor, onde o senhor tá, onde o senhor tá, onde o senhor tá, que eu vou receber oração, eu vou ser curado, eu vou ser curado. E é um movimento de fé, é uma atitude dela. E eu não mandei ela vir, eu não pedi nada, ela caçou tudo, entrou em contato com outra pessoa, procurou outra pessoa para poder ser uma ponte, porque eu não conseguia responder ela. Ela achou uma pessoa que tem meu contato e começou, eu preciso ir aonde ele vai estar e tal. E veio sozinha, uma menina nova, veio de Taboão da Serra e atravessou a Macedônia, né, sozinha. Deve ter gastado, sei lá, uns 250 reais de Uber para descer na porta da igreja e ficou lá e tudo e recebeu. É igual o paralítico, né, que foi até Jesus, né, os amigos levaram. Então, existe uma atitude de fé, né? É igual por que na África acontece tantas coisas poderosas? Se entrega. O povo se entrega, o povo caminha quilômetros. A pastora Daniela, acho que é Daniele, agora me deu um branco, que ministrou aqui no Podcast Profeta. Ela foi num culto lá em Portugal, mas só que o pessoal, o pastor da África, tá? Ele disse que o culto foi 6 horas. Eles adorando, louvando. É isso aí, lá é 6 horas. Pastor, vamos deixar um bom tempo aí para você ministrar à vontade, que sentir, orar aí, ativação, para esse povo aí ser tocado. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Eu quero só dizer que não podemos ficar fora desse momento que nós estamos vivendo agora, né, da guerra contra Israel, e sabendo que é o princípio das dores, né, de Mateus 24. Israel é o relógio de Deus, tudo que acontece lá impacta o mundo espiritual. Então, isso só confirma o que nós estamos vivendo aqui. Se isso é um sinal do tempo do fim, que é um sinal do tempo do fim. Eu sempre disse isso, gente. O Apocalipse, quando você lia o Apocalipse há 20 anos atrás, não existia celular, não existia chip, não existia cartão de crédito. Era cheque, era dinheiro. Não existia transferências online, não existia a internet. Hoje, você lê o Apocalipse, tudo faz sentido. Porque você vê o chip, você vê os drones. Os gafanhotos. O que eram os gafanhotos? Pode ser drone, pode ser helicópteros. Não existia. Então, como que você colocar isso na cabeça de um homem há 2000 anos atrás, João recebendo isso, ele tinha que usar a figura que ele tinha. Então, hoje é muito fácil entender o Apocalipse. Está claro. Está muito claro, né? E são os 2 sinais do tempo do fim. As guerras, rumores de guerra, Israel sendo alvo, né? E o avivamento. Então, as coisas estão se entrelaçando. Estamos, sim, vivendo o tempo de um avivamento e nós precisamos que todos os telespectadores do Podercast se levantem como homens de Deus, como mulheres de Deus. O Senhor está querendo que você se levante. O Senhor deseja que você se posicione. O Senhor deseja que você viva este ministério sobre a tua vida. Um ministério de poder. Por que tem que ter cura? Porque cura é o que chama as pessoas para aceitarem Jesus. Jesus pregava e curava o tempo todo, curava e pregava o tempo todo. Ele disse em Mateus 10, né? Ele fala da comissão dos
dos discípulos. Vocês vou enviar vocês como cordeiro no meio de lobos. Não levem dinheiro, não levem bolsa, não levem alforge. E vocês vão colocar as mãos sobre os enfermos, limpai os leprosos, curai os enfermos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos e pregai o evangelho dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Todo o tempo a mensagem do evangelho está conectado aos sinais. O Senhor quer levantar uma geração para que haja um avivamento e salvação de almas. Tem alguém que diz: o que é o avivamento? O avivamento é oração. O Senhor está dizendo aqui o tempo todo, pelo menos 1 hora de oração em línguas. Isso daí é coisa que muita gente nunca viveu em 20, 30, 40 anos de evangelho. Avivamento é tempo de oração, é intimidade com o Espírito Santo, é entrega, é renúncia. Então, o que nós estamos vivendo está gerando, inspirando pessoas para também viverem esse avivamento. Então, saiba disso. O Senhor começa a gerar no teu coração, eu sinto o Senhor aqui já, eu sinto Deus aqui. Começa a gerar no teu coração essa fome, essa sede de receber isso. Não apenas para você ser arrepiado, não apenas para você dizer no comentário aqui, que é importante que você diga no comentário sim, porque testemunho contado edifica pessoas. Mas que você receba isso e saia para executar na tua igreja. E se a tua igreja não te dá oportunidade, vai para as praças. E eu disse isso para os meus pastores, pastor Ariston. Se as igrejas fecharem, porque o Luciano é herético, é falso profeta, não tem problema. Eu já preguei em praça, eu já preguei em ônibus de viagem, eu já preguei em rua, eu já preguei debaixo de viaduto, eu já preguei, eu gritava com microfone e sem microfone. Não tem problema, vou fazer igual o John Wesley. John Wesley não era... John Wesley foi expulso das igrejas. Não aceitaram mais ele. Se as igrejas fecharem as portas, não tem problema, nós vamos para as praças. Amém. Nós vamos para onde tiver gente... Nós vamos para as favelas, nós vamos para onde precisar. Não falta povo, os púlpitos viram os bancos das praças, não tem problema, nós vamos fazer a obra do Senhor. Nós queremos almas, nós queremos almas. Nós oramos por cura pelas almas, não é por cura, é cura para a salvação, é cura para evangelismo, é cura para que vidas se rendam, e é isso que nós temos visto. Amém? Então, que você receba aí. Eu vou orar. O que o senhor acha, pastor Arisson? Vamos orar primeiro por cura, né? Das pessoas, para quem está enfermo. Escreva aí agora, por fé, a sua enfermidade. Lembra que eu falei? A moça se moveu em fé, ela recebeu. O mínimo que você pode fazer é escrever nos comentários a sua enfermidade e diga assim: eu creio que Jesus vai me curar. Comece a escrever aí, você tem 30 segundos para fazer isso. E nós vamos orar. Eu vou orar especificamente pelos comentários. Amém? Glória a Deus. A gente diz, né, que teve muitas pessoas que receberam. É bastante testemunho. E se alguém recebeu, você também pode receber. É assim que nós temos, né, pastor Ariston? É verdade. A gente olha para os heróis da fé, para os generais de Deus, e é isso que isso nos inspira. Se homens receberam, nós também podemos receber. É verdade. Se alguém viveu, se teve aquele irmãozinho lá que flutuou, nós também podemos. É aquela que tem a foto do jornal lá do pregadorzinho jovem que flutuou, nós também podemos viver. Glória a Jesus. Senhor querido, meu amigo Espírito Santo, que está conosco neste lugar. Eu já sinto a tua presença, eu sinto o frescor do teu vento, eu sinto, Senhor, a tua confirmação neste Podercast. Eu sinto a conexão com cada pessoa agora. Eu sinto, Pai, o teu poder elétrico tocar as minhas mãos neste momento. Ah, meu Deus. Nos conecta, Senhor. O teu poder não depende de tempo e nem de espaço. Só depende de fé. Porque a fé move montanhas, a fé alcança distâncias, a fé alcança corações. Não importa se é na TV, se é no celular, se é no computador, se é no ambiente de trabalho. Começa a visitar pessoas na cozinha, Senhor. Comece a tocar pessoas na sala. Começa a tocar pessoas no quarto. Começa a tocar pessoas no carro. Começa, Senhor, a tocar pessoas na igreja. Começa, Senhor, amado, agora a visitar cada palavra dita com fé, Senhor, nestes comentários.
Agora, em nome de Jesus, nos levantamos como filhos de Deus, como profetas do Senhor, como ungidos do Senhor nesse momento, para repreender as enfermidades, espíritos de enfermidades alojados no corpo de pessoas que estão sofrendo. Vocês não têm mais autoridade para estar aí, porque de acordo com a palavra do Senhor, Jesus Cristo já levou as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas pisaduras do Senhor, este meu irmão e esta minha irmã já está sarado. Por isso, seta inflamada do inferno, dores na coluna, comece a desaparecer. Sai da coluna dela. Sai dos discos intervertebrais. Hérnias de disco desapareçam. Hérnias inguinais desapareçam. Todo tipo de hérnia começa a sumir em nome de Jesus. Caroços, nódulos, começa a sumir em nome de Jesus. Em nome de Jesus, câncer, células cancerosas, comecem a morrer. Em nome de Jesus agora. Surdez, zumbido no ouvido. Em nome de Jesus, toda surdez, todo ouvido que está ouvindo menos, seja destapado agora. Efatá. Em nome de Jesus, abre-te. Ouvidos, comecem a abrir. Em nome de Jesus. Visão, em nome de Jesus, na mente, dores de cabeça, em nome de Jesus, enxaquecas malignas, em nome de Jesus, fibromialgia, dores no corpo, nos ombros, nos pulsos, cotovelos, joelhos, tornozelos, em nome de Jesus. Lombar, torácica, cervical, seja tocado pelo poder de Deus agora, em nome de Jesus, sejam curados, em nome de Jesus. Senhor, agora visita os órgãos que não funcionam. Pai, em nome de Jesus, sai do coração dessa pessoa, sai do rim desta pessoa, sai do fígado desta pessoa, todo plano de hemodiálise, todo plano de cirurgia. Sai do estômago dela, toda queimação, úlcera, gastrite, em nome de Jesus, solta. Saiam, em nome de Jesus, saiam. Comecem a sentir, povo de Deus, agora o fogo do Senhor de cura sobre a vida de vocês. Comecem a sentir o poder elétrico do Senhor sobre a vida de vocês agora. Mais intenso, Senhor. Senhor, eu não posso estar lá. Eu também sou homem segundo a autoridade. Ah, Pai querido, estou debaixo de autoridade. Deus querido, ah, Pai, faz como o Senhor o centurião. Apenas uma ordem, debaixo da tua palavra. Envia os teus ministros de cura para correr esta nação agora. Correr de Oiapoque a Chuí. Senhor, correr aonde este podcast chega, aonde a minha voz entra agora. Espíritos ministradores enviados para servir em nosso favor. Enviados para servir as pessoas que estão ouvindo este podcast. Essa irmã, essa jovem, essa senhora, este varão, toquem eles agora. Toquem eles agora, que eles comecem a sentir o toque dos anjos, o toque do poder de Deus, o fogo de cura, uma unção de fogo em cura. Alguns sentirão frios, alguns sentirão fogo, alguns sentirão dormência, eletricidade, alguns verão pó de ouro, alguns começarão a sentir o alívio das dores. Com fé, diga glória a Deus, diga obrigado, Jesus, e comece nesse momento a fazer o que você não podia fazer. Comece a movimentar o que você sentia dor e comece a dizer glória a Deus. Comece a dizer obrigado, Senhor, pelo meu milagre, e por fé comece a movimentar e fazer o que você não podia fazer. Eu profetizo e declaro a cura completa em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode orar pela ativação, já emenda. Em nome de Jesus, Pai. Deus, nesta mesma frequência, a nuvem de glória se faz presente neste lugar. Ah, Senhor, aonde houver um crente com fé, aonde houver alguém que acredita, aonde houver alguém que o Senhor, meu Pai, já falou ao coração dela que o Senhor também tem esse ministério de cura.
Que o Senhor também tem um ministério angelical com ela. Deus, aonde houver alguém, Senhor, que acredita que o teu poder pode atravessar distâncias através das correntes online do Podercast. Em nome de Jesus agora, abre as tuas mãos. Comece a orar em línguas. Neste momento, você que está me ouvindo, ora em línguas e o Senhor confirmará através do que sai da tua boca e o que sai da nossa boca. Em nome de Jesus agora, Senhor, mais intenso. Estou sentindo aqui. Andocai, o Senhor está mudando o ambiente, a temperatura aqui está sendo alterada. Estou sentindo o toque dos anjos do Senhor confirmando aqui no meu corpo agora. Andaqui a soba, andai a sabe onda race. Anjos do Senhor, em nome de Jesus, espíritos ministradores. Caminhem o Brasil, ativem pessoas. Senhor, nós somos poucos. Ainda somos poucos. A tua palavra diz que a seara está branca, mas são poucos os ceifeiros. Ainda somos pouco. Levanta o que ouve este podcast. Levanta o que está ouvindo esta ministração. Levanta ele agora, ativado com fogo. Seja ativado aí. Seja ativado aí com o ministério angelical de anjos cirurgiões, anjos de profecia, anjos de guerra, de batalha espiritual, anjos de cura, anjos proféticos. Recebe do Senhor o anjo que caminha contigo no ministério seja ativado com conhecimento. Recebe, meu Deus, está um fogo aqui. Senhor, da mesma porção que está sobre a minha vida, eu imparto com eles agora, do mesmo que eu estou sentindo aqui, do mesmo que está sobre a minha vida, sobre a vida do pastor Ariston. Senhor, que não fique só sobre nós, Pai. Eu não sou o único. Os ministros que sentaram nessa cadeira ainda somos pouco. Levanta esta nação, levanta a geração do avivamento, levanta ministros de fogo. Encontre os ministros de fogo neste vídeo. Encontre ministros de fogo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, é preciso, Pai, é preciso. Nós somos a geração que vai preparar a igreja para o arrebatamento, para ganhar, para salvar, meu Pai, arrebatar as almas do inferno, arrebatar muitas almas que estão caminhando para o inferno. Meu Deus, recebe aí, meu irmão, está muito forte. Recebe aí, começa a glorificar, começa a orar em línguas. Começa a dizer: eu recebo. Eu estou sentindo tudo aqui, irmão. O fogo, o frio, o vento, a eletricidade, Senhor, da mesma autoridade que está sobre a minha vida, das mesmas operações que estão sobre a minha vida. Eu te peço, Senhor, não deixa só sobre mim. Divida como dividiu com Moisés e os 70. Divida, Senhor, como dividiu com Elias e Eliseu. Senhor, divida. Do mesmo que está sobre a minha vida, o pastor Ariston, recebam do Senhor. 2, Ereblascaio sobre 3, em nome de Jesus. Coisas novas, sim, Senhor. Está acabando. Coisas novas da tua ministração a partir de hoje. Vai pregar diferente. Anda aqui, vai orar diferente. Se prepare. Coisas novas começarão a acontecer. Em nome de Jesus. Reply, andará, sai. Em nome de Jesus. Certos da bênção, da vitória. Senhor, nós te damos graça, sabendo, Pai, que o Senhor nos trouxe neste lugar para transbordar em outros. De graça recebei e de graça nós entregamos. Para a honra e glória, meu Deus, do nome do Senhor. Aleluias. Meu Deus. Aleluia. Comente nos comentários o que você sentiu. Declare, porque testemunhar confirma a operação. Testemunhar com palavras. Diga com a sua boca, você e Deus e os anjos do teu lado. Diga com os teus lábios o que você recebeu do Senhor e confirma aqui nos comentários para edificar outras pessoas, para que também abra o coração para receber. Senhor, levanta uma nação de avivalistas. Usa este Podercast, a vida do pastor Ariston, não somente a minha vida, mas todos que sentarem nessa cadeira.
Usa os teus avivalistas para incendiarem o Brasil. Em nome do Senhor Jesus, para prepararmos, meu Deus, o Brasil e o mundo para o final dos dias que nos espera, Senhor. Ah, Senhor, porque existe uma promessa que nos últimos dias, não é que os nossos filhos seriam drogados, nos últimos dias não é que os nossos filhos seriam depressivos, não é que os nossos jovens se cortariam, não é que os nossos jovens seriam viciados em jogos de celular, não, mas tem uma promessa do Senhor, e essa promessa, Pai, está sobre nós. Profetiza isso sobre os seus filhos, povo de Deus. Profetiza isso sobre os teus jovens. Os seus jovens serão profetas. Os nossos filhos profetizarão. Os nossos jovens serão profetas de Deus, cheios do Espírito Santo. É esta palavra que nós declaramos sobre todo o povo de Deus, sobre este Podercast, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, glória. Meu Deus. Você recebe, também escreve aí, eu recebo. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Deu o nosso tempo, infelizmente, senão nós podíamos ficar o dia todo. Meu Deus. A presença de Deus muito forte aqui, muito forte. Pastor Luciano, obrigado pela presença. Glória a Que Deus. Deus aumente mais Jesus. e mais. Glória a Jesus. Cresça e as promessas. Em nome de Jesus, assim seja, Pai. 100%. Que assim seja, Pai. Em nome de Jesus. Obrigadão. Glória a Deus. Então, até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, Deus tchau. abençoe. Tchau, tchau. Glória a Deus.